E feriadão de pânico para Bolsonaro e Silas Malafaia. Ó, tô aqui com a camisa do Santa Fé, que é um time da Colômbia. Um amigo meu colombiano me deu a camisa. Falou, ó, esse é o manto sagrado aqui pra gente. Então eu falei, pô, vou usar então para fazer um vídeo do canal. Fala aí se é bonito ou não. Vermelha. Pois bem, ó, vamos falar agora do desespero de Bolsonaro e Malafaia. Bolsonaro gravou um vídeo meio sorrindo, assim, dizendo, olha, já tive alta da UTI, né? Que alguns dizem que é UTI, mas não parecia. E muito em breve estarei em casa, vou me recuperar, fazendo aquele drama, mas já meio sorrindo. Por quê? Porque, como eu avisei aqui, a partir do momento que o Bolsonaro foi intimado ali pelo Supremo Tribunal Federal, ele ficar no hospital não tinha mais serventia para ele. Então ele fez alguns dias um drama para dizer que aquilo era crueldade do Alexandre de Moraes, porque lembre-se, ele está construindo uma narrativa. Para construir a narrativa, ele precisa desses fatos para lá no futuro jogar na cara, falar, olha, você me humilhou quando eu estava no hospital, você foi cruel comigo, eu estava numa UTI. Então ele precisa. E aí, depois de fazer o drama, vai para casa, porque agora ele precisa, não em casa, mas em Brasília inteira, articular com os deputados uma maneira de tentar salvar a sua própria pele. Pois bem, enquanto o Bolsonaro faz isso, tá ali no plano dele, o Malafaia escalou seu braço direito, Sóstenes Cavalcante, que é o líder agora do PL na Câmara dos Deputados por pressão do Malafaia e do Bolsonaro, que confia no Malafaia, e aí o Malafaia começou aí uma sessão de tiros no pé. Falou, pô, peraí, vamos pegar uma metralhadora giratória, apontar pro próprio pé e vamos fazer assim. Pois bem, foi bom. Como eu falei aqui, ó, colocaria um repórter 24 horas por dia atrás do Sóstenes Cavalcante para ele falar mais. Quanto mais ele fala, pior fica para ele. Como adiantei aqui no começo da semana, o Sóstenes, no fim de semana passado, ele disse aí ao Flávio Dino, à imprensa, que se não fosse votado o projeto de anistia, que naquele momento já se sabia que estava tendo uma articulação entre Congresso Nacional e STF, com aval aí do governo federal, para esvaziar o discurso do Bolsonaro e garantir uma pena alta para o Bolsonaro e para os chefões do golpe. E aí eles viram que, pô, a gente vai se ferrar junto. O Sóstenes, em pânico ali, porque o Malafaia está muito desesperado, resolveu dizer e confessar que existia um acordo entre o presidente da Câmara e do Senado e os partidos pelas emendas. Emendas aí que o Flávio Dino tinha dito que tem que ser transparentes. Como é que vai ter emenda transparente se tem acordo de onde vai a emenda e quem decide onde vai a emenda são, segundo o Sóstenes Cavalcante, não segundo eu, as emendas de comissões temáticas da Câmara e do Senado. Tem lá a Comissão de Educação, Segurança Pública, Constituição e Justiça, cada uma tem sua verba, tem suas emendas ali de comissão. E ali eles decidiram que 30% dessas emendas todas, vamos supor que tem 1 bilhão ali para uma comissão, 300 milhões vão para o partido que tem o presidente da comissão. E aí esse partido distribui como quiser. E o resto, 700 milhões, os presidentes da Câmara e do Senado, junto com os relatores do orçamento, decidem aí, ou seja, fazem a negociata, a maracutaia, para distribuir entre os deputados que bem entenderem. Ou seja, o partido que tem a presidência da comissão tem ali também um toma lá da cá que pode fazer com essas emendas, e o presidente da Câmara e do Senado tem um poder maior até do que do Lula. E nem o Lula tem tanta grana aí para negociar emenda com o Congresso Nacional. Pois bem, é ilegal. É ilegal. Flagrantemente ilegal. Ele está confessando um crime para todo mundo. Ele causou a fúria do presidente da Câmara e do Senado, e aí o Flávio Dino intimou, a intimação chegou ao Sóstenes na segunda-feira de manhã, ele tentou fugir da intimação, não conseguiu, e aí ele teve até quarta-feira. Eu cheguei a falar que foi intimado no domingo, mas não, foi na segunda. Então, em vez de terça, teve até quarta-feira ontem, para responder o Supremo Tribunal Federal, no caso do Flávio Dino, sobre o que você está falando. O que é isso? O próprio Flávio Dino, eu falei aqui inúmeras vezes, vou resumir aqui, ele tomou várias decisões no ano passado e a última, que foi nesse ano, ele falou, olha, essas emendas de comissão, com relação a essas, né, não a tudo, só essas emendas de comissão, para serem enviadas para algum lugar, tem que ter ali a ata da reunião da comissão, por exemplo, Comissão de Educação, tem ali uma ata, hoje vamos discutir escolas novas. Vem cá. Nunca se discute uma coisa útil assim para a população nessas comissões que são presididas por bolsonaristas. Mas só imagina um país sério. Vamos discutir aqui fazer escolas novas. Aí tem uma reunião, decide, vamos fazer 100 escolas, não sei onde. Vamos mandar verba para essas prefeituras. Tem o projeto? Tem o projeto dessas escolas. Vamos votar. Aí tem a votação. Tantos votos a favor, tantos votos contra. Aí todas essas informações. Qual é o deputado que indicou o dinheiro para cada escola, onde é o projeto, qual é a prefeitura, etc, etc.
aí sim o dinheiro pode ser enviado. E não da maneira como está sendo feita, que é, olha, o partido que tem a presidência da comissão, vamos supor o PL, fica com 30%. E o resto, ó, toma lá da cá. Dane-se o interesse público, dane-se o que as pessoas do Brasil realmente precisam. Aí você vê, caramba, é muito difícil, mesmo no governo Lula, mesmo o governo tem a melhor das intenções possíveis, fazendo tomar lá da cá, é muito difícil fazer esse país avançar. Que eles estão tomando o orçamento público. Esse orçamento, até 2014, 2015, essa parte do orçamento seria do governo federal. Isso foi aprovado lá em 2015 com a imprensa aplaudindo, mas aplaudindo muito, porque eram as pautas bomba para tirar poder da Dilma para que pudesse ter o processo de impeachment. Então, isso foi parte aí das pautas bomba para que pudessem derrubar a Dilma. E a imprensa aplaudiu muito. Aí você vê como eles são parte do problema. Fingem que são parte da solução, mas sempre foram parte do problema no Brasil. Olha o tamanho da desgraça que eles criam. Para desfazer isso, olha, tá uma briga danada com o STF e você vê que o Congresso Nacional não tá nem aí. Eles desrespeitam. O Sóstenes Cavalcante, então, seguiu a orientação do Malafaia. Ele já tinha falado isso para a imprensa, eu cheguei a falar isso aqui num dos vídeos anteriores, e aí eu fiquei pasmo que ele falou isso no documento oficial de resposta para o Flávio Dino. Eu falei, meu, eles são muito, mas vem cá, muito mais burros do que a gente imaginava. Mas é uma coisa assim, inimaginavelmente burros. O Sóstenes Cavalcante disse ao Flávio Dino que ele tem liberdade de expressão, porque ele é parlamentar, e ele não precisa explicar nada. Tá cavando a própria cova. Ele tá cavando assim, em velocidade rápida, a própria cova. Ele comete crime, ele nem tenta assim sair pela tangente. Ele fala, não vou explicar. Tá peitando justo o Flávio Dino? Pois bem, eis que o Malafaia sabe que o Flávio Dino vai convocar o Sóstenes para depor, o Sóstenes vai virar investigado, vai ficar ruim pro Sóstenes Cavalcante. Então, o Malafaia entrou em pânico. O Malafaia fez aí um vídeo, e vamos lembrar, essa semana ele fez já vários vídeos. Todo dia ele tá fazendo vídeo, tá praticamente um plantão Brasil do mal lá, o Malafaia. Ele lá, igual eu aqui. Sou eu com uma câmera, que aliás é o meu celular antigo, meu celular novo tá aqui, é o antigo, e aí ele grava lá com a câmera, a assessoria dele põe legenda no que ele faz, e todo dia tem vídeo novo lá no canal do Malafaia, e todo dia flopa o vídeo dele, que ele não tá conseguindo alcance, que nem os bolsonaristas estão nem aí pra anistia. E aí, ele gravou vídeo já. Só que ele tem influência sobre políticos, esse é o problemão do Malafaia. Então é importante a gente saber o que está fazendo aí o pastor desesperado. Ele já gravou dizendo que elogiando o Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, e dizendo ali que o bolsonarismo tem que abraçar o Fux. Ou seja, a estratégia deles é ter o Fux do lado deles. Inclusive voltaram a usar a frase que o Sérgio Moro, o juiz ladrão, disse, que é in Fux we trust, que é confiamos no Fux. E aí agora ele grava atacando o Flávio Dino. Vamos lembrar que essa semana teve aí uma discussão do Alexandre de Moraes com o Fux que, fiquei pasmo, a imprensa não mostrou. Vou mostrar um trechinho aqui já do Alexandre de Moraes detonando o Fux no STF, ao vivo, tá? Aí, a imprensa não mostrou. A imprensa segue naquela. Inclusive, eu fui ver aí a cobertura da Globo News, né, que é o de notícias da Globo. Eles dão mais espaço aí pra bolsonarista ficar atacando do que pra verdade. Caramba, e quando não é bolsonarista atacando, são os comentaristas ali, falando que, olha, tem o caso do INSS, e o Lula sabia, e não sei o que, e tal, porque, olha, o ministro do Lula, e colocando a culpa toda no Lula, fazendo aquele papel lá de colocar a culpa no Lula, que é o mesmo que eles faziam na Lava Jato. Igualzinho. Agora que o Lula falou que é a favor do fim da escala 6x1, agora prepara que os quinta coluna, quem sabe aí o que significa isso, sabe, que são esses aí traidores, vão começar a bater forte no Lula, tá? Pois bem, eis que Malafaia chega e faz isso aqui, ó. Vou mostrar um trecho aqui do discurso, do vídeo do Malafaia, discurso, é um vídeo. E aí, Malafaia na live aqui, vamos lá. Gente, isso é uma vergonha! Já preparem. Isso é uma vergonha, porque o STF está fazendo, jogando pesado, para que não seja aprovado um projeto da anistia humanitária. E agora, a última fala do presidente do Senado, Alcolumbre, dizer que recebeu o sinal verde para fazer um projeto para amenizar a pena, isso é uma vergonha. Nós não queremos meia sola de anistia. E desde quando... Nós não queremos meia sola de anistia. Eu vou voltar pausado para você escutar. Como ele fala rápido, vamos lá. Nós não queremos meia sola de anistia. E desde...
Ou seja, não é pelas senhorinhas que estavam com a Bíblia na mão, apesar de que não tinha nenhuma senhorinha com Bíblia na mão, era com Bíblia na mão. Era tudo terrorista lá. Não é pelo vendedor de ice cream, como diria aí Bolsonaro no seu inglês. Não, não é pelo vendedor de popcorn. Não. De pipoca. Não é vendedor de pipoca e cerveja. Não. É para salvar o Bolsonaro e o Malafaia. É para isso que é o projeto de anistia. Ele já falou, meia sola de anistia, não. Ou você salva o Bolsonaro e os chefões junto, ou não, a Débora do Batum que se dane. A gente não... Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Então tá assim, tá? Essa é a versão aí de Silas Malafaia falando aí. Aí no vídeo ele fala um monte do Flávio Dino. Ele começa o vídeo falando sobre o Flávio Dino ter ali intimado Sóstenes. Nunca vimos na história do Estado Democrático Brasileiro uma intromissão tão terrível do Supremo Tribunal no poder executivo e no poder legislativo. Olha a última. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, deu uma entrevista para todo o imprensa dizendo que se Hugo Mota continuar a respeitar aquilo que a maioria dos deputados assinaram a urgência do projeto da anistia humanitária, que o último remédio será tirar dele o poder de decidir. 70% da vida dos deputados têm direito. Agora, parte para o absurdo. O ministro Flávio Dino dá 48 horas para o deputado Sóstenes se explicar. Não, isso é um absurdo. O deputado Sóstenes Cavalcante. Aí ele fala lá com o Sóstenes, coisa, vai falar, ó, Flávio Dino, é uma vergonha, vai ficar feio pra vocês todos. Fala, pô, peraí, cara, você tá falando que vai ficar feio pra eles? Faz aí 2 anos, ninguém mais tá acreditando no Malafaia. E nesses 2 anos, só tá ficando feio mesmo é pro Bolsonaro. Quem foi obrigado a se internar em UTI, em vez de ficar na praia, que é o que ele gosta, foi o Bolsonaro, não foi o Alexandre de Moraes, nem o Flávio Dino. Quem tá aí chorando, fazendo drama, fingindo que tirar a sonda deu uma dor imensa e tal, é o Bolsonaro. Quem tá aí se expondo com o bucho para fora, todo assim, na tentativa desesperada de gerar comoção, não é o Alexandre de Moraes, não é o Flávio Dino, é o Jair Messias Bolsonaro. Então não tô vendo aí a coisa ficar feia nem pro Alexandre, nem pro Flávio Dino. Agora a ameaça dele também é o Flávio Dino. Então tá ruim. Você vê a situação do Silas Malafaia e bateu completamente o desespero. Estão tentando agora uma nova manobra que já sabem que vai pausar no STF, que é usar aí o processo do ramagem, que aí o Zanin já chegou na voadora. Então eles estão em pânico. É isso. E aí no meio da semana a imprensa não deu destaque algum. Eu fiquei, caramba, como é que a imprensa pode não ter dado destaque? O Alexandre de Moraes detonou o ministro Fux. Vou mostrar aqui para com vocês, Alexandre de Moraes. Vamos lá. Ministro Fux, em relação ao Batum, obviamente Vossa Excelência me conhece. Ele falando para o Fux. Eu defendo a total independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turma e, além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação de um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer, relativizar. Então, a questão da dosimetria, a questão da discussão, eu e o ministro Zanin, nós mesmos divergimos, em muitos casos, na questão da dosimetria. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Lá houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais. Ou seja, esse pessoal aí cometeu crime pra caramba, o Fux. E você tá aí fingindo que ela só foi lá, só numa noite qualquer, vamos supor, tá lá sem segurança STF, ela chegou lá perto da estátua com um batom e falou, perdeu o mané, e saiu correndo. Aí condenaram ela a 14 anos de prisão. Não. É uma terrorista que deixou os filhinhos em casa pra ficar dias aí, ou semanas, na frente do quartel fazendo sabe-se lá o quê, além de pedir golpe de Estado. E aí essa terrorista, além disso, foi lá tentar dar golpe de Estado e ainda falou, pô, vou usar a frase lá que disse o Barroso e pichar na estátua do STF para quando, daqui a pouco, amanhã depois, a imprensa noticie que o povo deu um golpe de Estado, esteja ali na frente do STF escrito perdeu o mané. Isso foi de caso pensado dela, tá? Então, se você quer das terroristas que tinham ali, mas estava pensando já na repercussão depois. Ó, vamos escrever perdeu o mané aqui para ficar para a história, que perdeu o mané, ganhamos nós, os golpistas. Deu errado, foi presa. E aí vem um ministro do STF que na Lava Jato defendia 300 anos de prisão
para petista, e tem vários vídeos dele defendendo aí que sejam penas aí de décadas ou aí de séculos. Mas para quem destruir tentando golpe de Estado, não. Então vai ficar ruim aí pro Fux, porque você pode ver que apesar da imprensa não estar falando, o Alexandre de Moraes já está enquadrando o Fux e prepara, viu? Que nos próximos julgamentos, o Zanin e o Flávio Dino também vão para cima do Fux. Carmen Lúcia não sei, porque como diria o Dallagnol, ela é uma frouxa. Quando chegou na Carmen Lúcia, nunca esqueço, viu? Você também nunca esqueça. Quando chegou na Carmen Lúcia um processo, uma investigação contra a cúpula do Ministério da Educação do Bolsonaro, inclusive com pedido de prisão de um monte de gente, a Carmen Lúcia jamais nem julgou. Ela simplesmente sentou em cima da investigação. Então a única chance que a Carmen Lúcia teve de pegar um crime feio do Bolsonaro, que eram pastores que pediam propina a prefeitos, com mais de 10 prefeitos dizendo, pediram para mim também, eu tenho prova. A Carmen Lúcia, em vez de prender todo mundo, não fez nada. Obviamente, agora, nossa, mas ela tá julgando aí em prol da democracia. Eu fico me perguntando até quando. Até quando eu fico me perguntando. Mas, felizmente, nessa curva da história, a Carmen Lúcia está muito timidamente, mas ela está do lado certo. Nas últimas curvas aí da história do Brasil, ela esteve do lado, mas muito errado. Não dava para estar mais errado do que ela estava, tá? Que ela era ali a juíza da Lava Jato, ali eram 5 na segunda turma, que mais ferrava todo mundo e mandava prender sem provas. Era a Carmen Lúcia junto com o Fachin, em parte ali tinha o Gilmar Mendes, aí depois foi mudando. Nunca esqueça disso. Pois bem, eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta e vamos ver aí que o cerco tá fechando para todos eles, apesar de estarem aí se esperneando e tudo, tá fechando o cerco. Falou!